Eu nunca imaginei que minha vida tomaria o rumo que tomou. Minha esposa e eu vivíamos o que a maioria das pessoas chamaria de sonho. Tínhamos bons empregos, uma casa estável e 2 filhas lindas. Mas, olhando para trás, agora vejo como as rachaduras começaram a aparecer muito antes de tudo desabar. Tudo começou quando meu sogro faleceu. Ele deixou o negócio da família para minha esposa e a mãe dela, e minha esposa decidiu assumir o comando em tempo integral. No início, eu me orgulhava dela. Ela entrou nesse papel e lidou com a pressão como uma profissional. Eu a apoiei completamente, mesmo quando isso significava que mal nos víamos mais. As horas dela ficavam mais longas, e as minhas também, e começamos a depender de babás e creches mais do que queríamos. Então, uma noite, tivemos uma conversa longa. Ela me disse que o negócio precisava dela mais do que nunca e que as meninas precisavam de alguém em casa com elas. Fazia sentido. Eu tinha um emprego sólido, mas o dela estava começando a trazer mais dinheiro. Depois de muita discussão, concordei em deixar meu emprego e me tornar um pai em tempo integral. Parecia a coisa certa a fazer pela família. No começo, foi bom, na verdade, melhor do que bom. Eu adorava estar lá para cada marco, cada joelho ralado e cada história na hora de dormir. Mas algo mudou. Minha esposa começou a agir de forma diferente. No início, eram coisas pequenas, esquecer de me agradecer pelo jantar, não notar quando eu limpava a casa. Depois, isso piorou. Ela fazia comentários como deve ser bom ficar em casa o dia todo ou você faz alguma coisa mesmo enquanto eu estou fora. Eu ignorava, achando que era só estresse. O trabalho dela era exigente, e eu imaginava que ela melhoraria quando as coisas se acalmassem. Mas as coisas não se acalmaram, pioraram. Ela parou de me mandar mensagens durante o dia, mal conversávamos à noite, e a intimidade desapareceu completamente. Eu me esforcei mais, cozinhava refeições mais elaboradas, mantinha a casa impecável, planejava passeios em família para dar um descanso do trabalho dela. Mas nada parecia importar. Era como se eu fosse invisível. Então, os comentários ficaram mais cruéis. Um dia, ela me disse que tinha vergonha de contar para as pessoas o que eu fazia. Ela disse mesmo: "Você é basicamente só uma babá." Isso doeu fundo. Eu tinha sacrificado minha carreira pela nossa família, e de repente parecia que nada disso importava. O pior era que comecei a duvidar de mim mesmo. Será que eu não estava fazendo o suficiente? Deveria ter lutado mais para manter meu emprego? Teria sido um erro confiar no julgamento dela? Mas enterrei esses pensamentos. Ficava me dizendo que era só uma fase, estresse, exaustão, o que quer que fosse. Acreditava que superaríamos. Então veio o jogo de futebol. Nossa filha mais velha, Camila, tinha seu primeiro grande jogo, e eu queria gravar. Tinha deixado meu celular no carro, então pedi o dela. Ela me entregou sem hesitar, e eu não pensei 2 vezes no início. Foi ali que tudo começou a desmoronar. Eu estava sentado na arquibancada, gravando o jogo de futebol da Camila no celular da Fernanda. Lembro de me sentir orgulhoso da minha filha por estar lá, dando tudo de si, e orgulhoso de mim por estar ali apoiando. Estava tão focado em capturar o momento que quase não notei a notificação que apareceu na tela. Quase. Era só uma prévia, já algumas palavras e uma imagem, mas foi o suficiente para me congelar no lugar. Meu coração começou a bater tão forte que pensei que as pessoas ao redor poderiam ouvir. Tentei me convencer de que não era nada, talvez uma piada ou algo inocente, mas meu instinto dizia o contrário. Antes de perceber o que estava fazendo, meu polegar deslizou pela tela. A mensagem abriu, e lá estava, textos explícitos, fotos, vídeos, coisas que eu nunca imaginei ver vindo da minha esposa, coisas que eu não queria ver. O nome na tela não era um que eu reconhecesse de imediato, mas enquanto rolava, sim, continuei rolando, mesmo que cada parte de mim gritasse para parar, as peças começaram a se encaixar. Ele era alguém com quem ela trabalhava, 8 anos mais novo que eu,
aparentemente solteiro e completamente à vontade para falar de mim como se eu fosse uma piada. Eles riam de como eu era desatento, falavam sobre se encontrar às escondidas enquanto eu estava em casa cuidando das nossas filhas, e o pior, havia menções de como ela merecia alguém que a via como mulher, não só como mãe. Não consigo explicar o que senti lendo aquelas palavras. Foi como se o tempo parasse. Minha filha ainda estava jogando, os pais ainda torciam, mas eu estava em outro lugar. Minhas mãos tremiam tanto que quase derrubei o celular. De alguma forma, consegui fechar o app, colocar o celular de lado e continuar a gravação. Não sei como aguentei o resto daquele jogo. Bati palmas quando todos batiam, torci quando a Camila marcou um gol, mas era tudo mecânico. Eu não estava lá. Minha mente corria, reprisando o que eu tinha visto, imaginando cada cenário, cada mentira que ela deve ter contado para manter aquilo. Na volta para casa, não disse uma palavra. Ela não pareceu notar. Falou sobre o jogo, perguntou se eu queria parar para tomar sorvete e agiu como se tudo estivesse perfeitamente normal. Eu mal conseguia olhar para ela. Aquela noite foi a primeira em meses que ela mostrou algum interesse em intimidade. Parte de mim queria confrontá-la ali mesmo, jogar o celular na cara dela e exigir respostas. Mas outra parte não suportava nem olhar para ela. Quando a recusei, ela ficou irritada, como se eu fosse o problema. Ela esbravejou, me mandou parar de reclamar e dormir no sofá se não queria ficar perto dela. Então, eu fiz isso. Fiquei deitado no escuro, olhando para o teto, reprisando tudo que vi no celular e tentando decidir o que fazer em seguida. Pela manhã, eu tinha tomado uma decisão. Não ia gritar ou berrar. Não ia deixar ela saber que eu sabia, ainda não. Precisava de um plano, algo sólido, algo que me protegesse e, mais importante, protegesse minhas filhas. Foi nesse momento que decidi ligar para um advogado. Na manhã seguinte àquela noite sem dormir, acordei me sentindo uma pessoa diferente. Estava bravo, mas mais do que isso, determinado. Sabia que não podia confrontá-la sem um plano. Ela já tinha me humilhado pelas costas, de jeito nenhum ia deixar ela me humilhar no tribunal também. Esperei ela sair para o trabalho antes de começar as ligações. Não queria arriscar que ela ouvisse algo ou descobrisse o que eu planejava. Acabei contatando um escritório de advocacia em outra cidade, longe o suficiente para não levantar suspeitas, talvez em São Paulo, já que moramos no Rio. A recepcionista me transferiu para um dos advogados sêniores, e eu não perdi tempo. Contei tudo para ele, os textos, as fotos, os vídeos. Até falei como tinha deixado minha carreira para apoiar ela e nossas filhas, como tinha feito tudo que ela pediu só para descobrir que ela ria de mim pelas costas. Eu esperava simpatia, mas ele foi direto ao ponto. Disse que eu tinha mais vantagens do que imaginava, porque eu tinha largado o emprego para cuidar das crianças e porque era ela quem tinha quebrado os votos do casamento. Os tribunais provavelmente ficariam do meu lado. Ele disse que podíamos pedir a guarda principal das meninas, pensão alimentícia e até pensão para mim, se eu quisesse. Então, ele me perguntou algo para o qual eu não estava preparado, que eu queria a guarda total. Me pegou de surpresa. Eu não a odiava tanto quanto estava enojado pelo que ela fez. Ela ainda era mãe das minhas filhas. Eu disse que não queria tirar as meninas dela completamente, mas precisava garantir que elas estivessem protegidas. Ele concordou, dizendo que podíamos mirar na guarda principal com direitos de visita para ela. Ele também sugeriu algo que eu nem tinha pensado: testes. Recomendou que eu fizesse testes para DSTS e até testes de paternidade, só para ter certeza. Aquilo me atingiu forte. A ideia de que minhas filhas podiam não ser minhas era quase demais para processar, mas eu concordei. Precisava de respostas. Nos dias seguintes, comecei a juntar evidências. Fiz backup de todas as mensagens, fotos e vídeos. Imprimi transcrições das conversas e salvei em vários dispositivos.
Até comecei a documentar minhas rotinas diárias com as meninas, e levar na escola, ajudar com o dever de casa, histórias na hora de dormir, qualquer coisa que mostrasse o quanto eu estava envolvido na vida delas. Em casa, mantive tudo o mais normal possível. Isso foi provavelmente a parte mais difícil, fingir que estava tudo bem enquanto eu desmoronava por dentro. Ela não pareceu notar, no entanto. Se alguma coisa, ela parecia mais relaxada, quase como se me mandar para o sofá tivesse dado a ela uma satisfação distorcida. Fiz os testes que o advogado sugeriu. Os resultados das DSTS voltaram limpos, o que foi um alívio, mas esperar pelos resultados de paternidade foi uma tortura. Toda vez que olhava para minhas filhas, sentia uma onda de medo me invadir. E se elas não fossem minhas? E se tudo em que eu baseei minha vida fosse uma mentira? Quando os resultados finalmente chegaram, eu desabei. Elas eram minhas, as duas. Eu nem percebi o peso que carregava até ver aqueles resultados. Não apagava o que ela fez, mas pelo menos eu sabia que não ia perder minhas meninas. O advogado continuou me dizendo para ficar calmo e continuar fingindo ser o marido desatento até os papéis estarem prontos. Era mais fácil falar do que fazer. Toda vez que olhava para ela, queria gritar. Queria perguntar quanto tempo aquilo durava, quantas vezes ela mentiu na minha cara e se ela já sentiu culpa. Mas não fiz. Engoli tudo e segui o plano. Foquei nas meninas, fazendo as refeições, ajudando com o dever, colocando na cama à noite como se tudo estivesse bem. Por dentro, porém, eu contava os dias até os papéis estarem prontos. Não estava só me preparando para uma briga, estava me preparando para retomar o controle. Os papéis do divórcio estavam quase prontos, e eu fazia tudo o que podia para manter o foco nas meninas, mas não importava o quanto eu tentasse seguir em frente, havia essa sensação incômoda que não conseguia afastar, como se ainda tivesse outra bomba prestes a explodir. Não sabia o que era na hora, mas essa sensação me levou a cavar mais fundo. Uma noite, depois de colocar as meninas na cama, comecei a vasculhar mais mensagens da minha esposa. Não estava procurando mais evidências, já tinha mais do que o suficiente, mas precisava de respostas. Acho que queria saber se havia algum sinal de arrependimento ou hesitação no que ela fez. Em vez disso, encontrei algo completamente diferente. Notei que o nome do amante dela aparecia em conversas casuais, mas um detalhe me chamou a atenção, e em uma das mensagens, ela brincou sobre ele não poder vir porque a esposa dele o mataria. A esposa dele? Eu congelei. Até aquele momento, assumi que ele era solteiro. A ideia de que ele também era casado me atingiu de um jeito que não esperava. Não era só traição mais, era uma camada inteira de mentiras e enganos. E de repente, senti essa necessidade de descobrir quem ela era. Comecei vasculhando os contatos de trabalho da minha esposa. Não demorou para encontrar as informações de emergência dele, e lá estava, o nome e o número dela, Beatriz. Fiquei olhando para o nome por um bom tempo antes de finalmente discar. Quando ela atendeu, quase desliguei, mas me forcei a continuar e disse quem eu era. No início, ela não acreditou em mim, quer dizer, por quê? Mas não dei muita escolha. Disse que tinha provas e estava disposto a mostrar tudo. Ela hesitou, mas acabou concordando em nos encontrarmos. Nos encontramos em uma cafeteria no dia seguinte. Dava para ver que ela tinha chorado antes mesmo de se sentar. Tirei meu celular, mostrei as mensagens e fotos, e vi o mundo dela desabar bem na minha frente. Ela não gritou nem berrou, só desabou. Acabamos sentando no meu carro para ela ter privacidade. Foi quando ela me contou o lado dela da história. O marido dela estava distante havia meses, e ela atribuía ao estresse do trabalho. Não tinha ideia de que ele a traía, muito menos com minha esposa. Mas então ela disse algo que me derrubou, e ela tinha acabado de lutar contra um câncer nos últimos 1 ano e meio. Passou por cirurgias, quimio e tudo mais que vem junto. Ela até me mostrou fotos dela durante o tratamento, careca, frágil, quase irreconhecível. Não soube o que dizer. Me atingiu forte, porque ali estava eu,
me sentindo sorry por mim mesmo, e essa mulher tinha literalmente lutado pela vida só para descobrir que o marido estava se divertindo pelas costas. Ela me contou como lutou para se sentir atraente de novo, como planejou uma surpresa para o marido para celebrar o a tudo limpo a dos médicos, só para descobrir que ele já estava celebrando com minha esposa. Ficamos ali por horas, falando sobre tudo. Parecia terapia, de certa forma. Estávamos os dois bravos, machucados e completamente perdidos, mas nos entendíamos de um jeito que ninguém mais podia. No final da noite, ela perguntou se eu achava que ela devia confrontá-lo. Eu disse que era decisão dela, mas se fizesse, precisava de um plano, assim como eu. Dei o contato do meu advogado e disse para ligar se precisasse de ajuda. Antes de ir embora, ela me agradeceu, não só por contar a verdade, mas por ouvir. E enquanto via ela ir embora de carro, percebi algo que não sentia havia semanas, que eu não estava sozinho nisso. Naquela noite, cheguei em casa e fiquei sentado no escuro, pensando em tudo que a Beatriz tinha me contado. Pensei nas minhas filhas e em como isso poderia ter sido pior se eu não tivesse descoberto quando descobri. E pela primeira vez desde que essa bagunça toda começou, senti que talvez, só talvez, eu fosse forte o suficiente para superar. Depois do encontro com a Beatriz, tudo parecia mais real. Não era só minha vida que tinha sido destruída, a dela também. Saber disso me deu uma sensação estranha de clareza, mas também alimentou minha raiva. Eu tinha me contido por semanas, fingindo que estava tudo bem enquanto construía meu caso em silêncio, mas sabia que o fingimento estava prestes a acabar. Os papéis do divórcio estavam prontos, e meu advogado me deu o sinal verde para prosseguir. Decidimos entregar a ela no trabalho, para manter as coisas profissionais e evitar uma cena em casa na frente das meninas. Naquela manhã, preparei as lancheiras das crianças, as deixei na escola como de costume e depois dirigi direto para o escritório do advogado para finalizar os detalhes. Nunca vou esquecer a ligação que recebi mais tarde naquela tarde. Meu advogado disse que ela tinha sido notificada e que a reação não foi boa. Aparentemente, ela saiu do escritório gritando e chorando. Parte de mim sentiu pena dela, mas outra parte, a que lembrava de todas aquelas mensagens, mentiras e humilhações, sentiu alívio. E estava feito. Quando ela chegou em casa aquela noite, eu estava pronto para a explosão. Ela entrou pela porta com o rosto vermelho e inchado de chorar. Esperava que ela gritasse ou me culpasse, mas em vez disso, largou a bolsa, sentou à mesa da cozinha e disse: "Precisamos conversar." Sentei do outro lado, mas antes que ela pudesse dizer a primeira palavra, parei ela. Disse que não queria desculpas, nem justificativas. Falei que tinha visto tudo, os textos, as fotos, os vídeos. O rosto dela ficou pálido. Ela tentou se defender no início, dizendo que simplesmente aconteceu e que nunca quis me machucar, mas quanto mais falava, mais ridículo soava. Ela disse que se sentia presa, que assumir o negócio do pai não era o que queria e que me ressentia por ficar em casa enquanto ela trabalhava longas horas. Foi aí que tudo veio à tona. Ela admitiu que nunca quis comandar o negócio do pai, queria ser a que ficava em casa com as crianças, mas tinha vergonha de me contar. Achou que pedir para eu largar o emprego era a melhor forma de equilibrar as coisas, mas quando viu como eu me saía bem nisso, começou a me ressentir em vez de apreciar. Sentei ali, atordoado. Todo esse tempo, achava que ela tinha tudo sob controle, que queria essa vida, mas na verdade ela se sentia afogando e descontava em mim. Então veio a parte pior. Ela admitiu que pensou em terminar o caso várias vezes, mas toda vez ele a manipulava para continuar. Disse que ele a fazia se sentir viva e desejada de formas que não sentia em casa. Não consegui ouvir mais. Levantei e disse que os sentimentos dela não justificavam o que fez. Lembrei que enquanto ela se encontrava com ele às escondidas, eu estava em casa trocando fraldas, limpando bagunças e fazendo tudo para manter nossa família unida. Ela desabou completamente depois disso. Implorou por outra chance, para irmos à terapia, para tentar consertar o que estava quebrado. Mas eu não podia. Não havia mais nada para consertar. Naquela noite,
ela se mudou para o quarto de hóspedes. No dia seguinte, fez as malas e foi ficar com a mãe dela. Contei para as meninas que a mamãe ia ficar fora por um tempo porque precisava trabalhar em algumas coisas. A parte mais difícil foi ver como elas ficaram confusas. Minha filha mais velha, Camila, ficava perguntando se a mamãe ia voltar, e eu não sabia como responder sem destruir o mundo dela. Mais tarde naquela semana, meu advogado ligou de novo. Disse que, por causa das evidências que eu tinha e do fato de eu ser o cuidador principal, tínhamos um caso forte para a guarda. Também mencionou que podíamos pedir suporte financeiro, já que eu sacrifiquei minha carreira. Concordei. Não queria vingança, só estabilidade para minhas filhas. O que não esperava era como as coisas desandariam rápido para ela. O amante dela se mostrou pior do que eu pensava. Depois que o expus, a esposa dele o deixou, e ele começou a pirar. Até apareceu no trabalho dela, causando uma cena que terminou com ele preso por agredir um colega dela. Ela me ligou chorando depois do ocorrido, mas eu não tinha mais pena. A bagunça dela não era mais minha para limpar. No final daquela semana, eu tinha a guarda temporária das meninas, e meu advogado já preparava os próximos passos para o tribunal. Deveria me sentir vitorioso, mas tudo em que pensava era na expressão no rosto das minhas filhas quando perceberam que a mamãe não ia voltar para casa. Depois do caos das audiências de guarda e da batalha no tribunal, pensei que as coisas finalmente começariam a se acalmar. Mas se acalmar não foi tão fácil quanto esperava. A casa parecia diferente e mais quieta, mas mais pesada. As meninas estavam se ajustando, mas dava para ver que sentiam o peso de tudo. Minha mais velha parou de perguntar quando a mamãe ia voltar, mas a tristeza nos olhos dela dizia tudo. A mais nova, Luana, era pequena demais para entender completamente, mas captava a atenção, e isso tornava tudo mais difícil. Tentei manter as coisas o mais normais possível, e noites de filme, cafés da manhã com panquecas e festas de dança improvisadas na sala. Mas havia momentos, como quando a Camila perguntou se a mamãe não nos amava mais, que me atingiam como um soco no estômago. Eu dizia que não era verdade, que a mamãe as amava muito, mas que tinha cometido erros que todos estávamos tentando resolver. Ela assentia, mas dava para ver que não estava convencida. Enquanto isso, minha ex não estava bem. Tinha perdido peso, parecia exausta, e até minha sogra admitiu que ela estava lutando para lidar. Parte de mim queria sentir pena, mas toda vez que pensava nos textos, nas fotos e nas mentiras, essa pena sumia. Ficava me lembrando que meu foco tinha que ser nas meninas. Meu advogado pressionou por um cronograma rígido de guarda, e o juiz concordou. Minha ex pegaria 2 fins de semana por mês e feriados alternados. Ela não ficou feliz, mas não tinha muita escolha. O arranjo funcionava, mas a tensão nas entregas e buscas era insuportável. Um sábado, depois de pegar as meninas, ela tentou falar comigo do lado de fora da casa. Disse que sentia a nossa falta, da vida que tínhamos, e queria outra chance. Eu disse que esse capítulo estava fechado. Ela chorou, implorou, até trouxe as meninas, dizendo que devíamos isso a elas para tentar. Mas eu mantive minha posição. A parte mais difícil era saber que, por mais bravo que eu estivesse com ela ainda era a mãe delas, e por mais que odiasse o que ela fez, tinha que encontrar uma forma de coparentar sem virar uma zona de guerra. Ao mesmo tempo, as coisas com a Beatriz estavam ficando mais complicadas. Falávamos quase todo dia, checando um ao outro, compartilhando atualizações sobre o divórcio, desabafando sobre como tudo estava bagunçado. Ela me entendia de formas que ninguém mais fazia, e eu comecei a esperar ansioso pelas mensagens e ligações dela mais do que devia. Decidimos passar o Natal juntos, só nós dois e as crianças. Foi provavelmente um dos melhores dias que tive em meses. Ver as meninas rindo e brincando, ver a Beatriz sorrindo de novo mesmo depois de tudo que passou, me deu esperança. Mas a linha entre amizade e algo mais começou a se borrar. Depois que as crianças foram para a cama, ficamos acordados conversando. Um copo de vinho virou 2, e antes que percebesse,
estávamos sentados mais perto, inclinando um para o outro, e então simplesmente aconteceu. Na manhã seguinte, concordamos que foi um erro, não porque não nos importássemos um com o outro, mas porque não estávamos prontos. Ainda estávamos nos curando, e a última coisa que precisávamos era nos apressar para algo novo. Desde então, mantivemos as coisas amigáveis, mas cautelosas. Ela tem sido um sistema de apoio incrível, e acho que tenho sido o mesmo para ela. Se vai virar algo mais algum dia, não sei. Agora, minha prioridade são as meninas. Elas finalmente estão sorrindo mais. A Camila fez novos amigos na escola, e a Luana está obcecada em aprender a andar de bicicleta sem rodinhas. Vê-las felizes de novo me lembra porque lutei tanto em primeiro lugar. Não vou mentir, e ainda há dias difíceis, noites em que a solidão se infiltra ou a culpa me atinge por não conseguir protegê-las de tudo isso. Mas me lembro que estamos seguindo em frente. O divórcio está finalizado, os arranjos de guarda estão definidos, e minha ex parece estar tentando reconstruir a vida dela também. Não sei o que o futuro reserva, mas pela primeira vez em muito tempo, sinto que estou no controle da minha própria história. E isso basta por enquanto.